Eu sou Alessandra Leite, sou professora da ID Connect e hoje vou dar continuidade à aula sobre classes gramaticais. Na primeira parte do vídeo, nós falamos de 5 classes gramaticais. Quem lembra? O substantivo, o pronome, artigo, verbo e adjetivo. E hoje vamos ver mais 5 classes gramaticais, ok? Então, desde já, quero que vocês já comentem, já vão dizendo quais vocês acertaram, quais não, quais lembraram, porque nós iremos dar continuidade àquela dinâmica que nós fizemos no início. Quem assistiu ao primeiro vídeo viu, né? A dinâmica consiste, né, trazer uma frase, né? Eu vou trazer uma frase e aí vai ter um termo ou termos grifados, e aí vamos descobrir, a partir da posição daquele termo na frase, da função dele, vamos descobrir qual classe gramatical ele pertence, ok? E aí só lembrando que essa dinâmica também pode ser feita em sala de aula, os professores podem fazer com os alunos, podem escrever as frases, depois recortar, colocar em um envelope, e aí distribuir para os alunos, e aí para que eles possam montar as frases, né, com a sequência correta ali, e depois tentarem adivinhar qual classe gramatical pertence àqueles termos. E aí a ideia é justamente sondar os conhecimentos prévios do aluno, para saber o que ele já sabe sobre a temática, sobre as classes gramaticais, para depois ir contextualizando e explicando as classes. Então, partir da perspectiva mais funcional. Qual é a função de cada palavra e depois chegar no conceito. Então, inverter essa ordem, que geralmente a gente parte do conceito e depois vai para os exemplos. Então, primeiro traz o exemplo e depois vai para o conceito. Então, para que o aluno possa fixar na mente. A ideia é que ele não só aprenda que substantivo nomeia as coisas, e sim a função do substantivo na frase. O substantivo está fazendo o quê? Está nomeando alguém. Então, se essa frase, ou se essa palavra tá com sentido de nomear, tá trazendo a função de nomear alguma coisa, logo ela é substantivo. Então, a ideia é pautar-se na funcionalidade do termo e não só no conceito, né? Então, a gente busca justamente trabalhar com essa perspectiva, com essa dinâmica, que pode ser realmente adotada em sala de aula, enfim. Aí, dando continuidade, né, a gente vai trabalhar hoje com mais 5 classes, então são ao total 10 classes gramaticais que nós temos, e agora vamos continuar. Então eu vou falar aqui uma frase e aí vamos tentar analisar e descobrir qual classe gramatical o termo grifado, o termo destacado corresponde, ok? A frase é: quem não gosta de uma curtida? Você gosta? Eu gosto, né? Quando posto uma foto bonita, a gente quer curtida. Então, a frase é essa. Aí, o termo destacado é de. Então, quem não gosta de uma curtida? Aí a gente vai perguntar: qual classe gramatical faz parte o de? A gente pode ficar, será? Na dúvida, você aí tem algum palpite, já sabe, não sabe, tá na dúvida, e aí? Então, para aqueles que ainda não sabem, que estão na dúvida, a ideia é que a gente veja, como eu falei, a função, o que aquele termo está fazendo ali na frase, qual é a função dele. Então, a gente observa, esse de, será se ele está nomeando alguma coisa, ele está dando a ideia de característica, de ação, ou ele está substituindo algum termo, ou ele está ligando os termos, ele está fazendo o quê? Está quantificando? Enfim, e aí, quem acertou? Isso mesmo, ele está ligando os termos, ou seja, a gente vê, ele está ligando gosto e uma curtida. Porque se eu falo, quem não gosta uma curtida? Aí você, peraí, tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando uma coisa ali para ligar esses termos, né? Essas palavras. Então, o de vem para ligar, né? Para ligar um termo a outro. E aí, qual é a classe gramatical que serve para justamente ligar 2 termos na mesma oração? Só lembrando, tá? Oração, quando a gente fala em oração, é uma frase que contém verbo. Então, se a frase contém verbo, logo ela é uma oração. Mas não necessariamente toda a frase precisa ter uma oração. Mas toda oração precisa ter um verbo para ser oração, ok? Então,
Nesse caso, a gente tem uma oração porque, por causa do verbo, né, gosta. Então, logo a gente percebe que é uma oração. Então, é aquela ideia, né? Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, porque para ser frase não precisa de verbo, mas para ser uma oração precisa ter verbo, tá bom? Então, nesse caso, nessa oração, o termo de tá ligando ali, né? A palavra de tá ligando dois termos. E aí, qual é essa classe gramatical que liga dois termos na mesma oração? E aí, quem lembra, quem acertou, é a preposição, isso mesmo. A preposição, né, é uma palavra invariável, ou seja, ela não muda. E aí ela liga dois termos na mesma oração. Então, vai unir, vai ligar dois termos. Por exemplo, eu prefiro conversar por direct. Então, o por é uma preposição que está unindo conversar e direct. Então, está unindo os dois termos, ok? Compartilhe informações com prudência. Então, a gente sabe, né, na era das fake news, a gente tem que realmente ver direitinho as informações antes de compartilhar. Então, nessa frase, tem a palavra com. Com também é uma preposição, porque ela está unindo, né, dois termos, informações e prudência. Então, a preposição, qual é o papel da preposição? É justamente unir os termos em uma mesma oração, ok? Agora vamos lá para a próxima frase. A próxima frase é: primeiro eu curto a foto e então compartilho. Então, primeiro você faz isso também? Eu faço sempre assim. Se a foto é bonita, vou lá, eu curto a foto e depois eu vou comentar que gostei, enfim. Então, nessa frase, nós temos grifado o termo e. Aí a gente, novamente, vai buscar a funcionalidade desse termo para chegar na classe. Então, ele está fazendo o quê? Esse i tá substituindo alguma coisa, tá quantificando alguma coisa, tá definindo, tá fazendo o quê? Então, tá ligando, né? Pode ser, tá ali, mas nesse caso, será que está ligando termos ou está ligando orações? Tá lembrado de oração? Oração tem que ter verbo. E nessa frase nós temos dois verbos, que é curto e comento. Então, se nós temos dois verbos, nós temos duas orações. Então, esse e aí está ligando essas duas orações. Primeiro, eu curto, a foto é uma oração. E, então, comento, outra oração. Então, a gente percebe que ele está unindo essas duas aí. Então, eu fiz uma coisa e depois eu faço outra coisa. Então, eu estou unindo. E aí, qual é a classe gramatical que serve para unir duas orações? Então, enquanto a preposição une dois termos na mesma oração, aqui a gente tem uma classe gramatical que a gente vai descobrir que une duas orações. E que classe gramatical é essa? Quem lembra? Isso mesmo, é a conjunção. Então, a conjunção vem para unir duas orações. Então, enquanto a preposição une dois termos, a conjunção une duas frases, duas orações, ok? Como, por exemplo, elas foram trabalhar e almoçaram fora. Então, elas foram trabalhar, uma oração, e almoçaram fora, outra oração. Então, tá unindo duas orações. Eu corri quando o vi. Ou seja, eu vou encontrar uma pessoa que há muito tempo não vejo, um amigo, então eu corri quando o vi. Então, esse quando também tá ligando uma coisa que eu fiz com a outra, entende? Outra frase. Ou você escolhe o sorvete de baunilha ou de chocolate. Você preferiria qual? Então, esse ou uma coisa ou outra coisa também é uma conjunção, porque tá dando a ideia. Ou você escolhe isso, ou você escolhe aquilo. Então, esse ou também é uma conjunção, tá ligando ali duas orações. E eu disse que era verdade, mas você não me ouve. Então, esse que, né? Eu disse que era verdade. Então, a gente já tem aí duas orações, né? O disse e o era. São dois verbos. E, novamente, mas você não me ouve. Então, tem esse mas
também é uma conjunção, porque ele está unindo a frase que eu falei anteriormente. Se eu falasse, mas você não me ouve, você ia perguntar, sim, mas com relação ao quê? O que eu fiz? Né? Então, precisa ter uma oração antes, para depois, né, juntar através do mas. Então, o mas vem para unir a oração. Por exemplo, se eu falo, eu disse que, né, tá faltando alguma coisa, tá faltando a outra oração. Era verdade. Se eu falo também que era verdade, tá faltando alguma coisa atrás. Então, tá vendo que o termo sozinho ali, um pedaço da frase não tá completo. Tem que ter as duas orações, as duas frases para poder, né, a conjunção unir ali. Então, a conjunção une duas orações, enquanto a preposição, só relembrando, une dois termos, ok? Vamos para a próxima frase. A próxima frase é: a tecnologia está evoluindo rapidamente. E de fato, né, a gente vê que a tecnologia hoje está evoluindo muito, né? O tempo dos nossos pais para cá tem realmente mudado bastante. E aí, o termo da vez, o termo que tá grifado é rapidamente. E aí, esse rapidamente é o quê? Pertence a que classe gramatical? E aí, se você já sabe, né? Parabéns. Mas quem ainda está na dúvida, vamos analisar, vamos ver com calma para a gente chegar na resposta certa. O que esse termo está fazendo na oração? Ele está, não sei, está unindo, está nomeando, está dando ideia de ação, está caracterizando, está fazendo o quê? Né? Rapidamente. Rapidamente o quê? O que está acontecendo rapidamente? A evolução. Então, olha, a tecnologia está evoluindo rapidamente. Então, rapidamente está dando uma caracterização à forma como a evolução da tecnologia está acontecendo. Então, não é uma evolução lenta, é uma evolução rápida, rapidamente. Então, a gente percebe que esse termo está caracterizando o verbo, né? Ou seja, a evolução, o ato de evoluir está sendo rápido, está sendo rapidamente. Então, qual é a classe gramatical que vai caracterizar o verbo? Alguém lembra? É bem parecido com esse nome. Verbo é o advérbio. Esse ad do advérbio é justamente ad da ideia de junto, tá? Ali perto. Então, quando a gente fala advérbio, é como se estivesse perto do verbo. Então, de fato, o advérbio vem para caracterizar o verbo. Enquanto a gente já viu no primeiro vídeo que o adjetivo caracteriza o substantivo, nesse caso nós temos o advérbio para caracterizar o verbo. Por exemplo, se eu falo, ele desceu a escada rapidamente. Então, é a forma como ele desceu, ou seja, a ação aconteceu como? Rapidamente. Então, o advérbio vem justamente para qualificar o verbo. Outra frase, Tiago saiu de casa ontem. Então, esse ontem, então, ontem é o advérbio. Então, é um advérbio que está indicando, né, o tempo. Quando foi que essa ação aconteceu? Então, essa ação aconteceu agora à tarde, ontem à noite, né? Então, como a frase diz, saiu ontem. Então, o ato de sair foi ontem, então tá caracterizando a ação que aconteceu ontem. Então, como a gente lembra, né, do verbo, o verbo vai ser, né, vai trazer essa ideia de definir a questão de ação, de estado, de fenômeno da natureza. Então, aqui, o ato de sair, então é uma ação que aconteceu ontem. Então, esse advérbio ontem está dizendo quando foi que a ação foi feita. Então, é um advérbio, está caracterizando o verbo. Outra frase, eu não gosto de filmes de terror. Eu tenho medo. Você gosta? Você tem medo ou não? Então, nessa frase, eu não gosto de filmes de terror, nós temos a palavra não. Não também é um advérbio. Por quê? Porque tá junto ao verbo ali, não gosto, então tá também caracterizando esse verbo. Eu gosto ou eu não gosto? Eu não gosto. Né? Se você disse que gosta, ótimo. Mas eu não gosto. Então, esse não está junto do verbo. Então, a gente percebe sempre que o advérbio vai estar vindo perto do verbo, vai estar caracterizando esse verbo, vai estar determinando esse verbo. Então, está dando uma qualidade ao verbo. Ok? Ficou tudo certinho? Espero que tenham acertado aí. Vamos para a próxima. Vamos ver se vocês vão adivinhar também.
A próxima frase é: uau, que visual maneiro. Então, uau, que visual maneiro, né? Quando você vê sua amiga, seu amigo, que tá todo bonito ali, e aí você, nossa, como você tá bonito, uau, como você tá bonito, ou que visual maneiro, né? A gente fala isso. Então, esse uau, né? A palavra agora destacada é uau. E aí, esse uau é que classe gramatical, né? A gente novamente vai buscar a funcionalidade dessa palavra na frase. Então, o uau tá fazendo o que aí? Ele tá definindo, tá substituindo, tá dando a ideia de ação, tá caracterizando, tá fazendo o quê? Né? A gente vê uau, quando eu falo uau, né? É uma ideia de sentimento, traz uma ideia de sentimento. Ou seja, é uma surpresa para mim. Nossa, você me surpreendeu, o seu visual tá muito maneiro, me surpreendeu. Então, esse uau dá a ideia de sentimento, né? Aquela, quando você está surpreso com alguma coisa. Então, qual é a classe gramatical que dá a ideia de surpresa? Alguém lembra? Quem é aí que lembra? Vamos ver? É a interjeição. A interjeição é a classe gramatical que vai expressar um sentimento. Quando eu estou surpresa, eu falo, uau, nossa, tudo isso, quanto tempo. Então, dá a ideia de emoção. Então, transmite essa emoção ali naquele momento que você está falando. Por exemplo, quando eu falo, ai, você pisou no meu pé. Então, esse ai, né, dá essa ideia do meu, né, ali do eu. Então, ai. Então, a gente logo diz ai, né? Então, essa é uma interjeição, né? Quando eu expresso esse sentimento. Pode ser de dor, de tristeza, de alegria, enfim. Por exemplo, cuidado, isso vai cair. Então, quando eu falo isso, cuidado, né? Eu tô expressando ali, cuidado, tenha cuidado. Então, ou então quando eu falo, meu Deus, que felicidade, eu passei no vestibular. Então, os alunos, né, que estão aí nos assistindo, estão estudando as classes gramaticais através dessa videoaula, né, vão falar assim, com certeza, assim como eu falei quando passei no vestibular. Então, a gente fica alegre, meu Deus, eu passei. Então, é uma interjeição, eu tô ali emocionado. Então, a interjeição, né, a função dela é trazer, expressar essa emoção, ok? E agora, vamos para a última classe gramatical. Então, a gente já viu 9 até agora e vamos para a 10ª e última, com a frase. Qual é a primeira coisa que você pensa quando ouve a palavra identidade? E aí, qual é a primeira palavra? Né? Esse é o tema que a gente trabalha no nosso cenário educacional e espero que você comente aqui embaixo também o que você acha, ok? E aí, essa frase, a gente destacou a palavra primeira. E aí, primeira pertence a que classe gramatical? Né? De novo, a gente vai buscar a funcionalidade da palavra. Qual é a função dela na frase? Ela está quantificando, está nomeando, está dando a ideia de número, está fazendo o quê? Acabei de dar a resposta, né? Está dando a ideia de número, né? Primeira, não é a última, mas é a primeira, a segunda, a terceira. Então, dá a ideia de primeira. Qual é a primeira coisa que acontece? Então, qual é a classe gramatical que vai trabalhar com os números, né? Que está relacionada aos números? Quem lembra? Isso, numeral. Numeral que está relacionado com os números. Por exemplo, quando eu digo, ele foi o primeiro da fila. Então, primeiro. Ou 1/3 dos candidatos foi selecionado. Então, 1/3. Parei de ler o livro no capítulo 3, ficou muito chato, né? Quem nunca fez isso? Então, o 3 ali também é um numeral, ok? Então, agradeço a todos que assistiram, espero que vocês possam usar, né, em seus estudos, essa videoaula, os professores possam também utilizar em sala de aula essa dinâmica muito legal para trabalhar as classes gramaticais e até mais, até as próximas aulas.